Bom, maravilha, pessoal. Mais uma vez aí, boa noite a todos. E vamos discutir um pouquinho hoje, né, sobre engenharia de software, aonde eu vou focar com vocês, tá, num assunto que ele é crucial, tá? E depois no próximo encontro virtual, a gente fecha, né, as demais informações aí. Mas eu vou focar num assunto que ele é primordial, tá? Quando a gente parte, né, na metodologia, né, usando o quê? A metodologia, os métodos, né, da engenharia de software. E mesmo porque a gente vai discutir ainda um pouco mais sobre isso, né, na frente, né? Vocês, né, da área de desenvolvimento de sistemas, a gente vai ter 3 disciplinas relacionadas à engenharia de software, tá? Então eu vou focar hoje, nessa parte que é o quê? Análise de requisitos. Ah, mas como é que a gente vai criar diagramas, tratar mais alguns detalhes e tudo mais? A gente vai ver isso com mais objetividade em Engenharia de Software 2, Engenharia de Software 3. Tá? Então, a gente vai ter ainda desculpa, 2 semestres para a gente estar discutindo esses assuntos. Então, hoje, tá, nesse momento, a gente vai discutir um pouco mais essa questão de análise de requisitos. Quem participou, né, quem estava na aula, né, anterior, né, no encontro virtual anterior, de desenvolvimento web, eu falei muito desse detalhe de entender o que o cliente quer, de entender qual que é a solicitação do cliente. Né? E agora, aqui, a gente vai dar um foco diferente. Por quê? Toda vez que a gente pega, né, que a gente vai trabalhar num processo de análise e desenvolvimento de um software, de um site, de um aplicativo, focado, né, num cliente, ele vai encaminhar para a gente, ou a gente conversando com ele, a gente vai gerar uma descrição prévia, e uma descrição bem genérica e simples do que ele precisa, tá? Então, isso é o primeiro ponto, tá? Que chega para a gente como analista, né? E muitas vezes, dependendo da empresa que a gente estiver trabalhando, tá? A gente vai ter o chapéuzinho de analista, o chapéu de desenvolvedor, o chapéu de testador. Então, a gente vai estar assumindo vários papéis dentro de uma organização, tá? Nesse processo de desenvolvimento de software. Mas a gente tem que entender isso. Então, a gente tem que pegar, né, o que o cliente está solicitando, tá, para a gente poder estar descrevendo quais serão os recursos que a gente vai ter que implementar. Então, essa breve descrição, e eu coloquei uma descrição aqui bem curtinha, em 2 parágrafos, tá, que descreve a necessidade, segundo os olhos do cliente, para resolver um problema que ele tem. Então, aqui, o foco nosso aqui vai ser o quê? O controle de estoque, tá? Então, a gente já parte desse pressuposto, controlar o estoque. Bom, saber o quê? O que é um controle de estoque? Quando a gente pega uma descrição dessa e algumas palavras ou alguns termos a gente não tem o conhecimento, a gente busca para poder entender o que está sendo tratado ali. Então, o controle de estoque é o quê? Gerenciar a quantidade de mercadoria que está entrando e está saindo, né? Que eu estou comprando, que eu estou vendendo e que eu estou mantendo armazenada no meu depósito. Então, por exemplo, se a gente pensar, vamos levar isso para um supermercado, que é algo que vocês, né? Todo mundo já foi no supermercado comprar alguma coisa. Então, o que que acontece? Vamos lá que eu fui comprar café.
Então, cada embalagem de café de uma determinada marca, de um determinado peso, porque isso é gerenciado, né? São produtos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um café da marca X, meio quilo ou 250 gramas. São dois produtos diferentes. Tá? Por quê? Porque o peso, a medida deles é diferente. Então, são dois produtos. Cada um que eu tiro da prateleira e passo no caixa, ele efetuou o quê? Uma venda. Automaticamente é deduzido um pacote lá aonde? Dentro da funcionalidade do sistema que está gerenciando o estoque. Quando a empresa que produz aquele café faz uma entrega para o supermercado, ou seja, encostou o caminhão da empresa, descarregou lá uma caixa daquele café, né, de 500 gramas, é feito o quê? O lançamento como entrada das quantidades de embalagens de 500 gramas que chegou. Digamos que chegou 20. Então, existe no estoque, né, 20 embalagens de 500 gramas daquele café. Ah, mas tem mais alguma? Não, a prateleira está vazia. Então, o que aconteceu? Essas 20 embalagens é levada lá para a prateleira. Aí você vai lá e compra uma. A partir do momento que você passou pelo caixa, é feito o quê? Uma baixa de uma quantidade. Se você comprou uma, se você comprou duas quantidades, ele vai baixar duas quantidades. E o seu estoque vai passar a ser o quê? 18 unidades agora. Ah, mas chegou mais uma caixa com 20. Você deu entrada, né, nessa entrega que a empresa fez. A sua quantidade em estoque passou a ser quanto? 38. Você já tinha 18, chegou mais 20. Ah, mas está na prateleira? Não importa se está ou não. É a quantidade que você tem para vender daquele produto. Tá? Muitas vezes você chega numa loja, eu queria o produto X. Né? O vendedor consulta no sistema e fala, acabou, ou não temos no nosso estoque. Tá? Porque ele foi consultar e a quantidade em estoque daquele produto estava zerada. E muitas vezes o pessoal fala assim, já fizemos uma compra e deve chegar em 15 dias. É um recurso que está no sistema. Mas, mais uma vez, a gente vai implementar esse recurso no sistema? Se o cliente pedir, a gente implementa. Se não, a gente não implementa. Né? Por quê? Porque, às vezes, a gente sugere algumas coisas para o cliente. Outras vezes, a gente fica meio quieto, justamente porque a gente sente que talvez isso não é algo que ele quer. E também é uma forma da gente manter o cliente no futuro, caso ele decida ter, né, esse saldo, né, aguardando uma entrega do produto, tá bom? Mas a gente vai se deparar com isso, pessoal. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e ler essa descrição e, a partir daí, começar a destacar as funcionalidades do sistema. Então, vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui com vocês, e depois a gente vai começar a destacar algumas funcionalidades. Depois vocês também podem estar incrementando isso mais. Então, vamos lá. Um programa de controle de estoque é uma ferramenta essencial para qualquer negócio que gerencie bens físicos, visando otimizar a administração de mercadorias, matérias-primas e produtos acabados. Bom, já fez, né, uma descrição do que é um controle de estoque. Então, esse cliente, ele foi camarada. Por quê? Porque ele já chegou e descreveu o que é o controle de estoque. Bem simples, objetivo. Mas tem algumas dúvidas. A gente vai pesquisar mais sobre isso, tá? O desenvolvimento inicial deve focar na criação de um sistema robusto de cadastro e rastreamento. Aqui a gente já se depara com um termo que ele é meio assim, generalista. Não, generalista não, desculpa, acho que eu terminar. Um termo genérico.
e difícil entendimento, né? Por quê? O que é robusto? A gente pode entender robusto de várias formas diferentes, né? Aqui dá a entender que ele vai ter o quê? Uma grande... ele vai ser muito detalhista na parte de cadastro e rastreamento. Então, ele vai ter uma robustez com relação... Ele vai ter uma grande quantidade de informações dos produtos. Ele vai ser robusto quanto a isso. Então, sempre que a gente se deparar com um termo que não ficou claro, a gente vai ter que conversar com o cliente para entender o que ele quis dizer com aquele termo, né? Aqui ele fala, ó, permitindo a inclusão detalhada de itens com informações como código, SQU. Pessoal, ó, aqui a gente se depara, desculpa, código SQU. Beleza. O que é um código SQU? Né? O que é um código SQU? Esse já é um ponto que a gente tem que anotar para conversar com o cliente. O que para ele é um código SQU? Será que é o código de barra? Não sei. Então, a gente tem que estar antenado com isso. Toda dúvida que a gente tiver referente, tá, à descrição que o cliente falou, a gente tem que anotar e questionar ele numa próxima reunião sobre o que ele está tratando. Então, eu até vou colocar aqui embaixo, ó, esses dois pontos. Primeiro ponto, o que o cliente quis dizer com robusto, tá? Com sistema, até vou colocar aqui, ó, sistema robusto. Primeiro ponto, a discutir com ele. Porque às vezes a gente pode ter uma ideia e, na verdade, ele está pensando em outra, tá? Aí a gente vem aqui, 2. O que é um código SQU? São dúvidas que a gente está tendo no momento que a gente está lendo o que o cliente quer. Pessoal, toda dúvida que a gente tiver, se não for sanada, o que vai acontecer? A gente vai implementar isso de forma errônea, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O Brice falou aqui, ó, que é a unidade de manutenção de estoque. Olha, para mim, continua sendo a mesma coisa. O que é uma unidade de manutenção de estoque? Tá? Então, pessoal, se vocês sabem o que é, beleza. Eu tenho um negócio, ó, código SQU, confesso, não sei mesmo o que é. Ah, é a sigla de unidade de manutenção de estoque? Beleza. Agora, o que é essa unidade de manutenção de estoque? Tá? Então, é algo que a gente precisa estar buscando ali. Tá? Mas já está anotado aqui. A descrição, o fornecedor, o preço de custo e de venda e a localização física no armazém. Beleza? Então, a gente vai ter que cadastrar isso toda vez que a gente receber um produto novo. E se for o caso da manutenção. Então, aqui a gente já passa a entender o seguinte, bom, como etapa, como requisito que eu tenho que ter no sistema é o quê? Esse cadastro, né, de informações, esse cadastro de mercadorias. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro requisito, vamos criar aqui, ó, esses pontos. Isso daqui vão ser o quê? Minhas dúvidas. E aqui eu começo o quê? Requisitos. Que é as funcionalidades
e o sistema vai ter. Então, como primeiro requisito, eu preciso fazer o quê? Inclusão detalhada de produtos. Esse é o primeiro requisito que eu tenho, tá? Inclusão detalhada de produtos. Então, a gente já começa a notar isso. Ah, mas como que eu vou fazer isso? A gente ainda não sabe. A inclusão, né? Quando a gente trata o requisito, a gente faz uma descrição genérica dele. Depois a gente transforma esse requisito em atividades para fazer a sua implementação, tá? Porque a atividade a gente vai estar criando, né, um log e colocando ela para ser implementada, tá? Então a gente vai ter que tratar isso. Beleza. A espinha dorsal do sistema será a capacidade de registrar com precisão todas as movimentações de estoque, incluindo entradas. Então, a gente vai ter que ter aqui, né, registrar todas as compras, devoluções de clientes. Então, um outro requisito, registrar todas as entradas de produtos oriundos, né, vindas do fornecedor. Essa é uma. A outra está aqui, ó. Registrar todas as entradas de produtos, né, no caso, devoluções de clientes. Faltando um S aqui. Ah, mas eu não poderia tratar isso junto? Não, porque são processos diferentes, tá? Se depois eu conversando com o meu cliente eu constatar que é o mesmo processo, ótimo. Mas são processos diferentes. Por quê? Quando eu compro do fornecedor, chega o quê? A nota fiscal descrevendo as informações. Quando o cliente devolve, eu tenho que fazer um outro processo, que é o quê? Como se fosse uma nota de devolução para entrar no sistema novamente. Então, o processo é diferente. O processo sendo diferente, a gente tem que ter o quê? Dois requisitos, um para cada processo e como a gente vai gerenciar isso, tá? Mais uma vez, como a gente vai gerenciar? Ainda não sei, mas um dos requisitos é o quê? Registrar todas as entradas de produtos, devoluções de clientes, tá? E as saídas, tá? Então, as saídas aqui a gente tem o quê? As vendas, perdas e transferências. Mais uma vez, pessoal, isso daqui são processos também diferentes. Porque as vendas estão relacionadas diretamente a quem? A um cliente que foi lá e comprou. Percas. Essas percas podem ser o quê? Venceu o produto, quebrou a embalagem, amassou a embalagem, fez alguma coisa? Aí é um outro processo também para estar tratando isso, porque vai ter que descrever o que aconteceu. Transferência de uma filial para outra. Então, a transferência vai gerar uma nota de transferência que vai para outra filial, e lá na filial vai gerar uma nota de entrada, tá? E aí, então, a gente vai ter três requisitos com relação a isso. Os requisitos de saídas para vendas, perdas e transferências. Então, até rolei demais aqui, mas vamos lá. Registrar todas as saídas de produtos. Aí vai entrar o quê? Vendas. A gente vai ter aqui. Opa. Percas. Perdas, né?
e transferências. Mais uma vez, como que isso vai ser feito? A gente vai discutir isso lá na frente e depois vai descrever isso melhor, etapa por etapa, tá? Mas a gente está começando a gerenciar isso. Detalhe, ó, se eu estou comprando o produto do fornecedor, eu tenho que ter o quê? Os dados desse fornecedor. Então, eu também tenho que ter um requisito aqui, inclusão detalhada do fornecedor. Que dados desse fornecedor que eu preciso guardar? Fornecedor não dá, né? Fornecedor. Que dados que eu preciso guardar? Se não estiverem descritos aqui, eu vou ter que questionar o meu cliente sobre quais informações dos fornecedores ele quer guardar. Então, isso daqui vai expandir mais. Eu sei que eu tenho que ter a inclusão de um fornecedor. Caso contrário, né? Beleza. Garantindo que o saldo de estoque seja atualizado em tempo real. Então, vamos lá. Mais um requisito, porque é uma regra de negócio que eu preciso ter. Tá? É um requisito, ou seja, atualização em tempo real de, melhor, do estoque do produto, né, de acordo com as entradas e saídas. Beleza. Para cada entrada e para cada saída aqui, eu preciso fazer o quê? Atualização do meu estoque. Tá bom? Além disso, a arquitetura deve ser projetada para suportar a integração futura com outras áreas, como vendas, PDVs, ponto de vendas ou e-commerce, e financeiro. E incluir funcionalidades básicas de alertas para níveis mínimos de estoque, prevenindo a ruptura. Ah, mais uma vez, o que ele quis dizer com ruptura aqui? Amém, ficou meio. Ah, então, mais uma dúvida aqui. O que o cliente quis dizer com o termo prevenindo a ruptura? Pessoal, por que isso? É porque a gente não domina 100%, tá? O negócio do cliente. Então, a gente também tem que estudar um pouco. E uma das formas é anotar as dúvidas, tá? Para que a gente possa tá, né, gerenciando isso. Então, aqui ele fala, né? Alerta para níveis mínimos. Então, a gente já pode pensar no seguinte, né? Como requisito, né? Ter o que aqui? Processo que gerencie os níveis. Melhor, vou colocar aqui, ó, o estoque mínimo para os produtos. Então, caso um produto chegue no estoque, no valor, na quantidade mínima de estoque, emitir um alerta para o cliente, ó, produto X está no seu estoque mínimo, tá? Ah, mas e a arquitetura para suportar uma integração futura?
Olha, já sugeriu aqui, mas isso não é um requisito, porque é algo que vai acontecer no futuro ainda. A gente tem que modelar, né? Isso envolve a modelagem do banco de dados, o desenvolvimento do sistema com essa projeção de integrar novos recursos, tá? Mas então a gente vai fazer o quê? Focar para definir todos os requisitos da melhor forma possível para ter essa abrangência ao final, ok? Bom, vamos lá. Aí ele continua. O segundo foco do desenvolvimento deve ser a geração de relatórios e análises para dar suporte à tomada de decisões estratégicas. Isso inclui a implementação de módulos que permitam a emissão de relatórios de giro de estoque, curvas ABC, para identificação dos itens mais importantes, e valorização do estoque, por método como custo médio ou FIFO. Bom, a curva ABC, beleza, como ele já descreveu, né, identificação dos itens mais importantes. Relatórios de giros de estoque, já está fugindo um pouco com relação a isso. Então, a gente vai ter que entender melhor o que é giro de estoque, que é uma curva ABC, aí já vai começar a entrar onde? Na parte estatística da coisa. Né? E valorização do estoque por métodos como custo médio e FIFO. FIFO eu entendo como sendo first in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Não sei se é isso, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, a gente vai ter requisitos aqui, tá? A gente vai ter requisitos aqui que vai estar o quê? Emissão de relatórios. A gente vai ter aqui. E aí vai ter uma gama de relatórios, né, que ele já está mencionando aqui, ó, giro de estoque, curva ABC, valorização de estoque, tá? Mas vão ter que identificar o que é isso, porque estamos em dúvida aí com relação a essa parte. O programa deve também incorporar ferramentas para a realização e consolidação de inventários físicos, facilitando a comparação entre o estoque teórico do sistema e o estoque real, e permitindo o ajuste necessário. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, né, ou seja, um processo, uma rotina, né, uma funcionalidade para comparação de estoque real e teórico, com possibilidade de atualização dos valores, ou melhor, das quantidades. Tá? Então, mais um requisito que a gente vai ter aqui. A interface do usuário deve ser intuitiva e o sistema precisa ter mecanismos de segurança e controle de acesso para diferentes perfis de usuários, garantindo a integridade dos dados e a confiabilidade das informações de estoque. Bom, fizemos uma leitura e aqui a gente já identificou mais uma coisa. Ó, inclusão de usuários, inclusão de perfis de usuários,
e controle de acesso. Ou seja, a gente vai ter que ter opção para cadastrar usuários, definir, né, cadastrar perfis de usuários, gerente, funcionário, almoxerife e tudo mais, e, obviamente, vincular, né, o perfil ao usuário e depois ter um controle de acesso para o sistema, com login e senha. Então, eu vou colocar aqui, ó, com login e senha. Ah, mas ele não disse aqui, né, login e senha, mas controle de acesso já fica diferenciado e implicitamente definido que vai ter que ter login e senha, tá? Então, pessoal, fazendo rapidamente essa leitura aqui, a gente destacou algumas dúvidas, né? Tem algumas aqui que eu acabei não anotando, mas a gente tem que pensar ali, principalmente com relação aos relatórios, tá? Como que a gente vai tratar isso. E definimos aqui alguns requisitos muito genéricos, tá? Aí agora, será que ficou faltando mais alguma coisa aqui? A gente tem mais algum detalhe que a gente precisa estar tratando ou não? Né? Então, Luiz, identificou mais alguma coisa? Fabrício, identificou mais alguma coisa ou não? Isso que foi listado aqui está coerente com o que a gente precisa? Essa é a minha pergunta a vocês. E aí, o que vocês têm a dizer? Fabrício acredita que sim. Bom, só que agora, ó, a gente, como eu disse, isso daqui está bem genérico. Nós precisamos definir e descrever um pouco melhor esses requisitos. Por quê? Porque existe uma parte do requisito que a gente vai, né, validar e testar se os requisitos foram bem definidos. Porque se eu chegar tanto para o né? Se eu chegar tanto agora aqui para o Luiz ou para o Fabrício e falar assim, ó, inclusão de usuários. Como é que você faria uma inclusão de usuários? Cada um de nós vai ter uma ideia de como fazer isso. Espera aí. Se eu tenho uma ideia, o Luiz tem uma ideia, o Fabrício tem outra, esse requisito ele não está claro, ele não está objetivo. Então, eu preciso deixar esse requisito objetivo. Eu preciso fazer uma descrição melhor desses requisitos, tá? Porque aqui está aqui, ó, inclusão de usuários. Tá, é só incluir? Vou poder alterar, vou ter que excluir o usuário, vou poder dar manutenção. Quais atributos desses usuários eu vou estar incluindo? Então, eu tenho que deixar isso claro. Eu tenho que escrever esse requisito de uma forma diferente, tá? Aí, né, o Luiz colocou uma dúvida aqui, ó, nas dúvidas. E se surgirem mais dúvidas, e podem ter mais requisitos? Sim, podem ter mais requisitos, podem ter mais dúvidas, e essas dúvidas aqui podem gerar outros requisitos. O que não dá é a gente ficar, né, inferindo algo sem ter o conhecimento. No momento, pessoal, ó, a engenharia de software, tá? Ela é uma metodologia que ela vai, né, desde o início, né, da ideia até a manutenção do software. Então, são etapas, né? E ela tem ali métodos que a gente usa para poder estar gerenciando todo o processo de software.
tá? E é claro, no momento, eu posso ter novos requisitos no momento da implementação. Por quê? Ah, mas no cadastro aqui de produtos, eu vou ter que vincular um fornecedor. Então, isso é um requisito também. Um produto, ele pode ter um ou mais fornecedores e o fornecedor pode ter um ou mais produtos que ele está vendendo, né? Que ele está fornecendo para essa loja, para esse comércio. Então, requisitos podem surgir, necessidades novas vão gerar novos requisitos. E o que, que a gente vai fazer? Parar tudo? Não. A gente vai definir esse novo requisito, vai ver aonde ele impacta no sistema que já está pronto ou no que vai ser, né, implementado ainda, e fazer todas as alterações necessárias. Em todas as etapas, podem surgir novos requisitos. Isso que é interessante, porque num consenso entre empresa que está desenvolvendo o software, uma software house, e o cliente, é discutido se aquele requisito vai ser implementado naquele momento ou não, e se ele, obviamente, se ele for crucial, ele vai ter que ser implementado, e a partir daí ver, né, como que isso vai ser gerido, tá? Então, a todo momento a gente vai ter inclusão de novos requisitos. A todo momento isso vai estar, é algo dinâmico, tá? A engenharia de software, os métodos dela, prevêem isso, tá? E permitem que isso aconteça. Mas tudo isso tem que ser o quê? Documentado para que a gente não se perca, tá? No processo. E deixe de fazer alguma coisa ou faça alguma coisa errada. Tá? Então, a engenharia vai prever tudo isso. Tá? Aí, por exemplo, né, o Fabrício colocou aqui, ó, definir os dados obrigatórios, nome, e-mail, senha, CPF, cargo, etc. E quais usuários, e o Luiz, quais usuários seriam inclusos? Bom, a gente tem que permitir que né, os usuários, né, que vão operar, que trabalham ali, sejam inseridos. Quem vai inserir? Realmente é o pessoal administrativo, tá? Mas aí o que, que a gente precisa desses usuários? A gente precisa saber o quê? As informações, os atributos, né, que a gente vai estar inserindo nesses usuários. Ora, existe o quê? Uma pretensão de incluir outras áreas no futuro. E aqui já vem falando de financeiro, né? Mas tudo bem. Então, como que a gente pode elucidar de uma forma mais clara a inclusão de usuários? Então, aqui a gente vai começar a descrever de uma forma diferente, tá? Então, por exemplo, o sistema deve permitir a inclusão, alteração e exclusão de funcionários, de usuários, vai, para não ficar de usuários. Como atributos serão serão como atributos serão definidos os seguintes: dois pontos. Nome, endereço, e aí vai entrar o quê? Rua, número, cidade, estado, CEP, bairro, complemento,
tá? Mais o quê? Telefone, CPF. Vou colocar aqui RG, mas está tendo essa mudança agora, né? CPF e RG vai ficar a mesma coisa, né? RG, número, carteira, trabalho, data, nascimento, data, contratação, ah, cargo, login, senha, etc. Dentre os atributos, define-se nome, define-se. Vou colocar 2 pontos aqui, ó. Nome, endereço, telefone, CPF, login, senha, número da carteira, trabalho, data de nascimento e data de contratação como obrigatórios. Bom, ó, essa é uma descrição de requisito. Só que, olha o que nós notamos aqui, ó. Escrevendo o requisito de usuários, nós focamos numa opção aqui, ó, chamada cargo. Espera aí, eu vou digitar o nome do cargo e aí eu vou poder colocar qualquer coisa? Nem sempre isso acontece. Então, eu vou ter um novo requisito aonde eu vou ter o quê? A inclusão de cargos e salários. Ué, mas por que cargos e salários? Porque cada cargo vai ter um salário base, que depois vai ser utilizado para fazer o quê? O cálculo do salário do usuário, do funcionário. Vou precisar ter mais algum cadastro? Então, as coisas, pessoal, no momento que a gente vai elucidando, que a gente vai descrevendo de uma forma mais apresentável os requisitos, vão surgindo outros requisitos. Agora, pergunto eu a vocês, vocês entenderam o que vocês têm que fazer no momento que for realizar o processo de desenvolvimento da inclusão de usuários, ou seja, do cadastro de usuários? Vou até colocar aqui entre aspas, ó, entre parênteses, né? Cadastro de usuários. Ficou claro como deve ser feito e o que deve ser feito? Eu acho que agora a gente chegou num consenso que, se a gente pegar, o que vai mudar? Talvez o front-end, que algum crie de uma forma diferente do outro. Mas o back-end, todo o processo de inclusão, alteração, exclusão, quais os atributos que são obrigatórios, que não pode, obviamente, você não vai poder cadastrar um usuário sem ter isso digitado, tá? Então, você sabe agora os atributos necessários, você sabe quais são obrigatórios e sabe quais as operações que podem ser feitas, tá?
E aqui, no momento que eu cadastrar o usuário, eu vou ter que vincular ele o cargo a qual ele pertence. Beleza? Ó, quer ver um negócio agora relacionado a isso? Que muitas vezes a gente pensa, tá? E fala para o usuário fala, ah, beleza, mas ele provavelmente nunca vai usar isso, e isso não estava descrito aqui, e é algo que foge do objetivo do nosso sistema. Eu posso chegar aqui e falar assim para o usuário, ó, ao invés de ter cargo aqui, porque você pode contratar um funcionário hoje como office boy, mas daqui 6 meses ele já pode virar, ele já pode ser repositor, ele já pode trabalhar no almoxarife. Você não quer um controle, né, uma forma de poder evoluir a carreira do seu funcionário aqui sem perder, né, todos esses cargos por onde ele passou? Tá, eu vou estar fazendo aqui um gerenciamento da evolução de cada usuário. É interessante isso? Poxa, é muito interessante isso. Mas qual que é o foco do projeto que a gente está desenvolvendo? Não é um controle de estoque? Sendo um controle de estoque, se eu chegar para o usuário e falar assim, ó, evolução de carga, ele vai falar, beleza. Só que a partir do momento que eu apresentar o orçamento para ele, para implementar essa evolução de cargo, o que vai falar? O que vai falar assim, não, mas eu achei que você ia me dar isso. Eu não preciso disso. Se já tiver implementado, ele não vai querer pagar. Se você ainda não implementou, ótimo, você vai tirar isso da implementação, tá? Então, a gente vai ter que estar ponderando isso. Segundo o Luiz, ó, esses dados na inclusão de usuários dependerá do sistema que será desenvolvido. Com certeza. Tem cliente que para ele tal informação não será válida. Sim, concordo plenamente. Pessoal, nós estamos fazendo aqui uma análise, obviamente, do que a gente está entendendo e do que a gente pretende mostrar para o cliente que vai conter a inclusão de usuários. Mas isso vai ter que ser validado por ele, tá? Então, todo esse requisito que esses requisitos que a gente está definindo aqui, que a gente está descrevendo, vai gerar um documento, esse documento vai ser apresentado para o cliente e vai ser discutido com ele. Por quê? Ele pode chegar e falar assim, ó, número da carteira de trabalho, você diz, não. Ah, mas não preciso da carteira de trabalho. Ah, mas eu preciso, por exemplo, saber o e-mail dele. O e-mail, para mim, é crucial. Ah, eu preciso saber o nome do cônjuge dele. Ou ainda, eu preciso estritamente saber o quê? O nome social desse usuário. Então, é nesse momento que a gente apresentar os requisitos para o cliente que a gente vai fazer esses ajustes, tirando ou incluindo alguma informação desnecessária. Se a gente for analisar aqui, ele fala, né, que o controle de usuário aqui, né, tá, só o nome, login e senha estaria ok. Ele também não lista nenhuma informação relacionada a isso. Nós estamos listando as informações, talvez mínimas, para ter um cadastro de usuário.
Aqui, em algumas empresas, eles vão colocar o quê? O nome do cônjuge, eles vão colocar se tem dependentes ou não, se tem dependentes, quais são os dependentes, no caso, filhos, qual a data de nascimento dos filhos. Eu posso vir aqui e colocar, preciso saber também o sexo do meu usuário, se ele é masculino, se ele é feminino, preciso saber o gênero dele, tá? Então, essas são informações que depois, conversando com o usuário, com o cliente, desculpa, a gente vai discutir isso. Formação de escolaridade também entra. Então, Fabrício, vai depender do cliente. Por exemplo, vamos lá, se eu estou contratando, por exemplo, um funcionário mais administrativo, a formação dele vai ser crucial. Então, eu vou ter que saber a formação dele, a escolaridade. Se eu estou contratando um funcionário, né, mais braçal, talvez não importe a formação dele, mas é algo que, conversando com o cliente, vai ser definido se entra ou não esse tipo de informação. Então, vai depender do domínio do problema que a gente está analisando. Se eu pensar em algo mais administrativo, eu preciso ter uma formação. Então, preciso saber a escolaridade, né, do funcionário, da pessoa que está sendo cadastrada, que está sendo contratada. Se for para algo assim mais chão de fábrica, às vezes eu até preciso, porque dependendo, aquele funcionário vai operar uma máquina que ele precisa ter uma formação específica para poder para poder operar aquela máquina. Por exemplo, se eu tenho uma oficina e eu estou contratando usuários para trabalhar nessa oficina eu tenho um torno, eu vou dar preferência para uma pessoa que tem o quê? Uma escolaridade, né, técnica, aonde ele aprendeu a trabalhar com o torno. Tá? Então, isso vai depender muito do quê? Do domínio que a gente está tendo ali, né? Do domínio do problema, vamos pensar assim, né? Do mercado que a empresa atua. Então, aí a gente vai definindo toda essa questão, todo esse critério. Né? Tem, por exemplo, empresas que contratam pessoas com curso técnico. Então, isso já vai ter que contar ali. E qual o curso técnico que ela fez para poder levar isso para uma determinada área, né, um setor da empresa. Então, isso a gente vai ter que ir ponderando, tá? De acordo com o que a gente for definindo dentro dos requisitos, de acordo com o que a gente for analisando, tá? Os requisitos que a gente vai ter ali. E aí, pessoal, ó, alinhado a esse requisito aqui, né, de inclusão, a gente vai ter o que aqui? As tarefas para implementação desses requisitos. Essas tarefas aqui, tá? A gente mostra isso para o usuário? Não. Por quê? Porque não importa, para o usuário não, desculpa, para o cliente. Porque não importa como a gente vai desenvolver o back-end disso. Quais recursos que a gente vai estar utilizando, a não ser que seja alguma regra de negócio específica do negócio, tá? Mas, por exemplo, um cadastro de usuário, a gente é que vai definir como que isso vai ser implementado. E essas tarefas para implementação é detalhar as atividades que a gente vai ter que fazer. Eu vou ter que definir uma interface gráfica, né, que vai ser o front-end. Eu vou ter que implementar o back-end, onde eu vou fazer o quê? A inclusão dos dados do usuário. Uma outra tarefa, né? Um back-end onde eu vou fazer a alteração dos dados do usuário. Uma outra tarefa, exclusão dos dados dos usuários. Validar os atributos, né, obrigatórios. Então, são tarefas que eu vou ter que fazer para
atender esse requisito. E isso não vai para o cliente. O cliente vai ser isso daqui. Eu vou até apagar aqui para não gerar dúvida depois. O cliente vai ver esse descritivo aqui, tá? E a gente tem que escrever isso de uma forma, tá? Que o cliente leia e entenda o que está sendo apresentado para ele. Porque ele entendendo o que está sendo apresentado, ele vai conseguir falar assim, beleza, é isso que eu quero, ó, aqui está faltando tais informações, e tais informações podem ser removidas, que isso não vai afetar em nada no meu processo. Mas essas XYZ aqui, elas são obrigatórias, porque eu preciso dessa informação. Então, é esse, né, o ponto onde a gente vai chegar, tá? Quando ele diz aqui em cima, ó, inclusão detalhada de itens com informações, ele está sugerindo algumas informações aqui, ó. Mas eu vou guardar só isso do produto? Não, eu vou guardar mais informações do produto. Eu posso alterar o produto? Posso. Eu posso excluir o produto, as informações que estão do produto lá? Posso. Tá? Então, eu vou ter que ter uma descrição aqui para os produtos muito próxima do que eu descrevi aqui para o cadastro de usuário. Tá? Mas eu tenho que pensar sempre nisso de uma forma clara e objetiva. Se a gente lê, se eu ler essa descrição, por exemplo, o José fez essa descrição, eu leio, eu entendo A. O Luiz lê, entende B. Fabrício lê, entende C, opa, isso daqui está errado. Por quê? Ele está gerando duplo entendimento. Ele não está claro, ele não está objetivo. Então, a probabilidade desse requisito ser implementado de forma errada já estourou. Ele vai ser feito. A probabilidade do cliente não entender claramente isso daqui também já foi. Tá ali, altíssima. Então, eu vou ter que fazer o quê? Reescrever essa descrição aqui, para que, no momento que eu ler, o Luiz lê, o Fabrício lê, a gente tenha o mesmo entendimento. A gente consiga fazer a mesma implementação. Ou seja, os três consigam implementar isso de forma adequada. Tá? Então, essa é um detalhe crucial no momento que a gente está definindo os requisitos. A gente precisa ter isso. A gente tem que ter clareza e objetivo no que a gente está descrevendo. Por isso que ao final da descrição dos requisitos é feito o quê? Uma validação, tá? É testado os requisitos. Então, por exemplo, eu descrevi os requisitos, eu vou passar isso para o Luiz e para o Fabrício ler. E, ó, vocês vão anotar o que vocês não entenderam, o que vocês acharam desse requisito. Tá? O que vocês acham que está faltando, o que precisa ser corrigido, o que está errado. E isso, pessoal, vai desde erro gramatical até ambiguidade no que está sendo feito. Tá? Tudo isso tem que ser ponderado. Se, por exemplo, o Luiz entender que telefone não tem que ser obrigatório, ele vai documentar. Telefone, né, não deve ser constado como atributo obrigatório pelo X motivo. Por exemplo, se eu coloquei aqui e-mail, e-mail não deve ser constado como obrigatório, por quê? Porque nem todo usuário vai ter um e-mail, tá? Gênero, por exemplo, eu defino lá gênero masculino e feminino. Alguém pode falar, opa, gênero não pode ser só masculino e feminino, tem que ter outras opções X, Y, Z. Então, isso tem que ser
analisado, isso tem que ser documentado, e se a solicitação, o que foi identificado, o que foi anotado, for pertinente, ser feito, ser atualizado, ser ajustado, para evitar problemas futuros, para evitar que o sistema seja implementado de forma errônea, e lá na frente a gente tenha que fazer a manutenção nisso. Então, um requisito simples, se a gente tiver que mudar depois que o sistema está pronto, beleza, é uma coisinha pontual. Mas quando a gente tem uma regra de negócio complexa, que envolve uma grande quantidade de atributos, de dados, envolve vários pontos do sistema que está sendo desenvolvido, ou que já foi desenvolvido no caso, isso vai impactar num grande trabalho, né, num custo de tempo financeiro, desgaste com os clientes e tudo mais, para poder fazer isso. Inclusive, às vezes, com a equipe de desenvolvimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente tem que ter, né, essa visão crítica do que a gente está fazendo. Por isso que muitas vezes não, né? 100% das vezes, quem escreve os requisitos não testa os requisitos. Tá? A gente tinha uma prática na empresa que eu escrevi o requisito. Quem vai testar os meus requisitos? O outro desenvolvedor ou então o outro analista, que não tem nada a ver com o projeto. Se o outro analista escrever os requisitos, eu vou testar os requisitos dele. Por quê? Porque não vai ficar nenhum vício. Tá? Quando a gente escreve um texto, a gente bate o olho e mesmo que está faltando alguma coisa ou que tem alguma coisa errada, a gente lê como se estivesse certo. Isso é nítido e notório. Tá? Então, a gente vai pensar em outro para poder fazer esse teste. Tá? Então, por exemplo, isso foi um comentário aqui, ó, sobre a questão de gênero. Aí eu sei que eu entrei num ponto meio crítico, né? Mas, como que a gente vai tratar isso? Tá? Como que a gente vai, né, resolver essa questão? O cliente é que vai dar as coordenadas para a gente. Ó, nós vamos fazer o padrão masculino, feminino, ou a gente vai fazer a adaptação à nova realidade que a gente vive hoje, tá? Como que a gente vai tratar isso? O cliente é que vai dar o aval para a gente, tá? De como a gente vai fazer. E aí, com o aval do cliente, a gente vem e altera o requisito com relação a isso, tá? Então, essa é, né, o ponto que a gente tem que estar analisando. O cliente vai fazer parte desse processo de análise. Ele não vai estar o tempo todo, mas a parte final, ele vai fazer parte, ele vai colaborar e ele vai ajudar a gente a tirar essas dúvidas, a sanar essas dúvidas. Tá? Por quê? Porque é ele que vai usar o sistema. São os colaboradores, os funcionários dele, a equipe dele que vai utilizar o sistema. Então, a gente vai ter que adequar para essa equipe. Tá? A gente sempre vai ter que pensar em adequar para essa equipe. Essa questão de gênero, pessoal, como faz muito tempo que eu não desenvolvo nada relacionado a isso, eu confesso que eu não sei como está ficando. Tá? Eu teria que parar, pensar, dar uma analisada, né, verificar em outros sites, em outros sistemas, como isso está sendo tratado, né, para poder dar um parecer quanto a isso. Tá? Por quê? Também tem que acompanhar o que está acontecendo, né, à nossa volta. Né? As coisas estão mudando, então a gente tem que acompanhar tudo isso. Eu confesso que eu não sei, hoje, nesse momento, eu não saberia como tratar isso dentro do sistema.
Teria que fazer, né, uma pesquisa, conversar com outras pessoas para saber como que isso vai funcionar. E isso também é passível de acontecer. Tá? Quando a gente está fazendo a análise de um sistema, quando a gente está definindo requisitos, que a gente tem algumas dúvidas, a gente conversa com o cliente e também conversa com as pessoas que estão à nossa volta. Hoje é muito comum, dependendo do que a gente vai fazer, a gente tem o quê? O apoio do jurídico, tá? Porque tem alguns termos que a gente tem que estar, né, adequado também a essas questões jurídicas que estão acontecendo, tá? A gente tem que analisar tudo isso também. Por quê? Eu já tive, né, clientes que queriam fazer o quê? Na implementação de um sistema comercial, o cara já falou assim, ó, eu quero opção para caixa 2. Eu quero que o sistema gerencie meu caixa 2. Pô, mas caixa 2 é ilegal. Não, mas eu quero que o sistema gerencie. A gente vai criar um mecanismo para gerenciar esse caixa 2. E aí? Ah, eu quero tal recurso. E você, se o cliente quer que você implemente um recurso que não seja legal, tá? A gente precisa do quê? Do apoio do jurídico para poder ter um respaldo com relação a isso. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, ela está aí. Então, hoje a gente também tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente tem que tratar isso de uma forma, né, adequada. Por quê? A gente tem que proteger cliente, né? No caso, o nosso cliente, para quem a gente está desenvolvendo o software, os clientes do nosso cliente, os funcionários do nosso cliente e nós estamos desenvolvendo o sistema, a gente também tem que ter esse respaldo. Então, antigamente, né, alguns anos atrás, era comum. Pegava, eu quero, faça isso. Ah, mas isso não é legal. Não, mas eu quero que faça. E acabava se fazendo isso. Porque quem fez, fez amando de alguém. E muitas vezes não cai, nenhuma responsabilidade, nenhuma punição se caía sobre a pessoa. Hoje as coisas estão mudando, né? Com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção a Dados, se nós, desenvolvedores, fizermos alguma implementação errônea, que esses dados vazem, nós somos responsáveis por esses dados também, pelo que a gente fez, pelo vazamento desses dados. Então, é uma cadeia que vem sendo, né, vamos dizer assim, investigada quando isso acontece. E algumas punições podem acontecer aí, né, ao decorrer dessa cadeia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tratar isso de uma forma diferente. Tá? Então, o respaldo em volta, né, é muito importante com relação a isso, para tirar algumas dúvidas e, consequentemente, a gente conseguir gerir essas informações de uma maneira melhor. Certinho, pessoal? Alguma dúvida até aí? Ou está tudo tranquilo? Bom, é, falando um pouquinho, né, para depois que a gente tem esses requisitos bem definidos, tá, essa é uma etapa do projeto, que pode ser, né, acionada de novo, caso alguma necessidade seja vislumbrada. Aí a gente vai fazer o quê? Passou pelo cliente, o cliente aprovou tudo isso. Para cada requisito, a gente vai, obviamente, estar definindo as tarefas que a gente vai estar utilizando. As tarefas que serão, né, principalmente na parte de implementação desse requisito. Que foi até o que eu mencionei. A gente vai criar o quê? Uma rotina de inclusão, uma rotina ou método, né, de inclusão, uma rotina ou método de alteração, uma rotina ou método de exclusão, né, uma rotina ou método de validação dos dados obrigatórios.
tá? Uma rotina ou método de consulta a esses, né, usuários. Tá? Então, a gente começa a definir as tarefas. E depois nós começamos, nesse segunda etapa, né, que é a definição de tarefas, a gente começa a criar o quê? Um log de tarefas que devem ser executadas. E a partir daí, de acordo com a metodologia que a gente está utilizando, a gente vai seguir alguns caminhos, né, para, obviamente, traçar essas tarefas e colocá-las em desenvolvimento. Tá? Mas aí, pessoal, é um assunto que eu queria tratar com vocês no próximo encontro virtual, porque aí a gente vai fechar também toda essa parte, né, relacionada aí a essas etapas que a gente tem do desenvolvimento. Então, pegar e tratar isso tudo de uma vez só, eu acho que fica mais tranquila essa parte, tá? Hoje, queria focar muito mais nessa questão dos requisitos, né? Vocês entenderem que vocês vão receber dos clientes uma breve descrição, tá, do que deve ser feito, e a partir daí, lendo essa descrição, vocês vão começar a definir alguns requisitos aqui. Um outro detalhe, pessoal, que eu acabei não mencionando é: eu vou definir os requisitos somente com base no que veio aqui? Não. A gente também vai fazer o quê? Algumas entrevistas com os usuários, né? Com os funcionários atuais desse cliente. São pessoas que já trabalham, né, nesse cenário e têm aí experiência de como eles fazem tudo isso. Então, dessa conversa, essas dúvidas que a gente veio anotando aqui com relação à descrição, né, esses detalhes aqui, e alguma regra de negócio específica, a gente vai esclarecendo, vai elucidando a cada vez mais. Então, por exemplo, se eu chego, né, numa pessoa hoje que gerencia, né, esse processo lá, e falo para ela: o que você quer dizer com giro de estoque? Ela vai descrever todos os detalhes, o que ela precisa nesse relatório relacionado à parte de giro de estoque. Ah, o que você busca numa curva ABC? Ela vai te descrever todos esses detalhes. E aí a gente consegue estar, né, elucidando cada vez mais os requisitos que a gente tem aí, que a gente já passou, né, já foi definindo alguns deles. Então, a gente vai tirar essas dúvidas que surgiram, tá? E elucidar, né, novos requisitos. Porque, às vezes, para fazer determinado controle aqui, existe uma regra de negócio específica, que não está descrita aqui por questões, né, de segurança. E conversando com, né, quem já está nesse meio, a gente vai conseguir elucidar essas regras de negócio e, consequentemente, descrever como que ela é, né, como que ela funciona, gerando, novamente, um requisito para implementação dessa regra de negócio. E, principalmente, aonde essa regra de negócio é utilizada em todo o sistema, tá? Então, crucial a gente conversar com quem está no meio, com quem está nesse ambiente onde o sistema vai funcionar. Muitas vezes a gente chega na empresa para fazer isso e os diretores não deixam a gente conversar com essas pessoas. Mas são essas pessoas que fazem, né, a roda girar no dia a dia, com sistema ou sem sistema. Então, eles é que têm também o domínio do que está acontecendo, né, na sua área ali. E elas é que vão conseguir passar para a gente, né, com maior clareza e objetividade, né, o que cada uma faz. Por quê? Porque sabendo que cada uma faz de forma manual ou usando um sistema atual, a gente vai conseguir desenvolver, né, a regra de negócio nesse nosso novo sistema. Tá ok? Então, pessoal, depois posso até disponibilizar, né, esse documento aqui para vocês, mas pensem um pouco mais, descrevam um pouco mais o que seria a questão de perfis de usuários, cargos e salários, né? Controle de acesso, de login e senha, como que isso poderia funcionar, como que você pode descrever um requisito relacionado a isso, tá? E, consequentemente, vocês vão elucidando cada vez mais esse contexto. Mas não se esqueçam, né? Os requisitos,
né, uma boa análise de requisitos, uma boa descrição de requisitos, né, em 90% dos casos é que define se o projeto vai ou não ter sucesso lá no final, tá? Porque é aqui que a gente consegue ter um entendimento de tudo que deve ser implementado, de todas as regras, né, que o sistema precisa ter para atender as necessidades do cliente. Beleza? Bom, pessoal, se está tranquilo, a gente pode finalizar por aqui hoje, né? E aí, qualquer dúvida, qualquer detalhe, né, estou à disposição aí para a gente estar conversando. Tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição aqui também para poder estar esclarecendo aí para vocês. Se não, a gente finaliza por aqui. Beleza? Obrigado, Fabrício, aí pelas palavras. Bom que foi útil a aula de hoje. Tá? Sim, Luiz. Depois que você finalizar toda essa parte de requisitos aqui, né, conversando com quem já está lá e tudo mais, você vai sentar com o cliente e apresentar isso para ele. Porque ele precisa assinar esse documento autorizando dar início às próximas fases, né, do processo. A definição de tarefas, implementação, interface, implementação entra aí, né, o front e o back-end, né, testes, relatórios, até a entrega final. E é crucial, pessoal, quando a gente pensa também nesse contexto, tá? Só abrindo mais um parênteses aí, né? De engenharia de software, tem algumas metodologias que a gente chama de metodologias ágeis. Por exemplo, Scrum, XP, onde você vai entregando para o cliente partes do projeto já funcional. E a partir daí ele já vai utilizando o sistema e já vai validando se aquilo que foi feito está ok e está coerente com a necessidade dele. Então, você não espera finalizar tudo para falar para o cliente, ó, tá aqui. Não, você vai fazendo entregas pontuais, né? E a partir daí ele vai, né, validando, e se tiver algum detalhe para ser, né, ajustado, no início você já sabe. E aí você já vai lá e faz esse ajuste, tá? Então, a metodologia, né, da engenharia de software, ela prevê isso, tá? Vai entregando pontualmente, define claramente as datas, né, que o cliente vai receber, né, novas versões, novas partes do sistema, e ele já vai dando feedback, ó, essa parte está 100%, atendeu, né, 100% a minha necessidade, ó, faltou tal informação aqui, ou essa informação está fazendo um cálculo errôneo, você já vai lá e ajusta, a próxima versão que você entregar para ele, próximo pedaço, né, já vai levar essa atualização correta, e a partir daí ele já vai, o sistema vai evoluindo dentro do cliente, tá? Então ele já vai dando feedback, tá? No processo de desenvolvimento, já que é na etapa lá de desenvolvimento, tá? Mas no processo da análise ele também faz parte. Então tem todas essas entrevistas com eles, você vai elucidar os requisitos, e no momento que os requisitos estiverem prontos, você vai conversar com ele numa nova reunião, apresentando para ele os requisitos e tendo o aval assinado por ele no documento que ele está ciente e concorda com o que foi feito, para evitar reclamações futuras. Terão ajustes? Sim, terão. Mas ele não pode alegar que o que foi implementado não foi validado por ele. Por isso, mais uma vez, descrição dos requisitos tem que ser coerentes, sem dar duplo entendimento, porque aí não tem como ele reclamar depois de qualquer outro detalhe. Tá ok? Vamos lá, Fabrício. Qual editor? Olha, uma ideia legal, tá? Que você consegue trabalhar com todas essas. Você trabalha com
código, né, você trabalha desenvolvendo código em linguagem C, C++, C Sharp, Java, Python, e tudo mais, VS Code, tá? É uma interface clean, muito leve de ser executado, e ele se adapta aí basicamente a quase todas as linguagens que a gente tem hoje no mercado aí desenvolvendo. Tá? E ele tem também a IDE, né? Tem o recurso de você estar gerenciando o projeto em si, né? Definindo lá todos os módulos, as classes, criando os pacotes. Então ele vai organizando o seu código e você tem uma flexibilidade, né, maior ali também com relação às linguagens que você vai estar utilizando aí. Hoje, como IDE assim mais adaptativa às linguagens, o VS Code. Se você passar para o PyCharm, você vai ter o quê? Python, IntelliJ, Java. Às vezes são C Sharp, mas não vai ser 100%. O Jupyter Colab, a gente pensar no Jupyter mais Python. Mas o VS Code, você vai ter aí, né, qualquer projeto que você for criar, independente da linguagem, você vai conseguir gerenciar nele. E ele é bem simples também de fazer esse gerenciamento. E, como eu disse, é uma IDE muito leve, tá? Então, você vai conseguir ter aí uma flexibilização bem maior, né? Eu indicaria o VS Code. Tá ok? Você consegue fazer várias... você consegue estar implementando e também dando, tá? Por exemplo, importando N classes, tá? Ele vai se adaptando também, você vai conseguindo moldar ele com outras extensões, tá? Então, é assim, muitos recursos que às vezes você precisa que não tem nele, mas você consegue estar incorporando. Tem gente, né, apesar do Luiz comentar aqui, ó, para início, o VS Code, mas tem gente que desenvolve sistemas extremamente complexos usando o VS Code, tá? Não é só de início, não. O pessoal já está aí na estrada há muito tempo. Teve muita gente, quando a Microsoft lançou o VS Code, o pessoal migrou do Visual Studio para o VS Code, tá? Por esse quesito de ser mais leve, tá? Obviamente, né, o foco dele, o Visual Studio, não, o Visual Studio é muito pesado, tal, tem muito recurso que eu não uso. Foi para o VS Code. Então, assim, indicaria o VS Code. Mas, aí vai ficar a critério também da interface. Sim, no trabalho real, o pessoal usa o VS Code, Luiz. Pode ter certeza disso. Tá? No trabalho real, vai o VS Code. Né? Então, assim, é como eu disse, e como eu falei também a respeito da linguagem. Qual linguagem eu vou usar? Vai depender daquela que você mais se adapte, daquela que você goste mais. Né? Mas, fica aí a seu critério. Não, Fabrício, não é essa questão de para quem é mais avançado, não, tá? A IDE, independente, né, do nível de conhecimento que você tenha na linguagem, ela vai facilitar o seu trabalho. Mas não quer dizer que a IntelliJ é para pessoas mais que têm um conhecimento maior, não tem nada a ver. Às vezes tem estudantes, entusiastas que, estou começando, aí ele opta pelo IntelliJ, começa do zero ali. Tem pessoas que já estão há muito tempo na área, eu curto o IntelliJ. O outro fala assim, não, eu curto o NetBeans. A minha paixão é o Eclipse. Então, isso é muito de pessoa para pessoa, mas a ideia é ela se adapta independente do conhecimento que você tiver.
tá? A questão, muito avançado, não. A IDE, tem IDEs que ela tem mais recursos para facilitar a sua vida. Pensa assim, a IDE, ela vai facilitar a minha vida para, vamos dizer assim, tornar o processo mais rápido de desenvolvimento, né? Mas que essa questão, é avançado ou não, não, nada a ver. Tá? Por exemplo, se eu for usar hoje, vou dar um exemplo aqui. A gente pode pegar e abrir o bloco de notas e digitar um código, tá? A gente pode digitar um código. Mas, por exemplo, se eu pegar o Visual Studio, o VS Code, e começar a digitar uma estrutura de decisão, um if, eu digitei if, pressionei tab, ele já preenche a estrutura inteira na mão. Melhor, ele já preenche automaticamente a estrutura inteira. Se eu tiver num bloco de notas, eu vou ter que digitar a estrutura do comando de decisão inteira. Então, eu vou perder tempo, entre aspas, digitando. Né? O que a IDE, dando tab, ela já vai preencher isso para mim. Tá? Então, algumas facilidades que a gente tem com o uso da IDE. Uma IDE, talvez, assim, com mais recursos. Mas não leve pelo lado, eu sou iniciante e a IDE é para avançado. Não, não leve por esse lado, não. Respondendo o Luiz aqui, sim. Para Python, tem gente que usa o PyCharm, tem gente que usa o VS Code, tem gente que digita no bloco de notas. Eu já escrevi código em Python usando o bloco de notas, tá? E não foi uma vez só, não, foram várias vezes, tá? Então, é gosto, tá? Cada pessoa vai se adaptar mais ou menos a uma determinada interface. Desculpa, uma determinada IDE que ele está utilizando. Você pode testar o VS Code. Achei o VS Code legal. Achei o VS Code meio assim. Vai para o IntelliJ. Vou testar o IntelliJ. Não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. Vou partir para o PyCharm. Beleza. Faz o teste. Eu também não gostei dele, não. Aí você vai vendo aquela ideia que mais lhe agrade. Tá? É como o Luiz colocou aqui. Questão de gosto. Tem algumas disciplinas que a gente vou começar a responder de baixo para cima, né? Tem algumas disciplinas que a gente vai ver um pouquinho do GitHub, tá? Principalmente a parte de armazenamento no desenvolvimento. Então, a gente vai ver um pouco disso também, tá? Você fez um projeto aleatório no VS Code e gostou mais do PyCharm. Como eu disse, é gosto. Tá? O Luiz colocou aqui, né? É gosto. Você errou, você gostou mais do VS Code? Então, a ideia, pessoal, os recursos que a ideia traz para a gente, que às vezes a gente se adapta, se acostuma mais às facilidades de cada uma delas, né? Da forma com que ela mostra o código, os detalhes, né? Os destaques que ela dá no código. Então, isso vai depender muito do gosto mesmo, tá? De cada um. Assim, não existe a melhor ou a pior. É o mesmo conceito para a linguagem. Qual linguagem é melhor, qual que é pior? Vai depender do seu, né, de você gostar da linguagem, vai depender da familiaridade que você já tem com a linguagem, vai depender da IDE que você está utilizando naquela linguagem, e a IDE também vai depender daquela que você mais se adapte. Me adaptei mais ao Visual Studio. Uso o Visual Studio, tá? Eu, por exemplo, às vezes eu faço algumas aulas usando Python, tá? Eu posso usar o PyChar? Posso. Posso usar o bloco de notas? Posso. Você digita lá, né, Python, compila e roda o código. Às vezes eu uso o Anaconda, tá? Por que que eu uso o Anaconda?
Porque eu tô ensinando, o pessoal está tendo aí os primeiros contatos com o Python. O Anaconda, você vai digitando célula por célula, se você quiser, tá? Então, você apresenta uma estrutura de comando para estar incorporando bibliotecas no Python. Então, o que você faz? Você vai lá numa célula e faz os imports. Aí você explica cada detalhe do import e tudo mais. E o usuário, né, o aluno vai lá e clica e executa só aquela célula. Então, se apresentar alguma falha, algum erro na digitação, ele já vai dar erro ali e mostrar o erro. Então, você tem uma facilidade maior para estar entendendo os blocos de código. Aí você usa, por exemplo, né, a interface do Anaconda, que você vai conseguir isso. Eu já tenho uma certa experiência com relação a essa parte e tal. Você vai para um editor né, de código, um VS Code, um PyCharm, onde você vai digitar o código inteiro e ele vai compilar aquele código de uma vez. Vai compilar na sequência ali todo o código que você digitou. Mas você já tem um conhecimento a mais da linguagem. Pode acontecer erros? Pode, sempre acontece. Mas você já vai conseguir com uma facilidade maior, dependendo da mensagem de erro que ele retornar, aonde é que o erro está. Se a pessoa está começando, ele vai ponto por ponto. Tá? E aí, fica mais fácil o entendimento. Tanto que eu começo com Anaconda, de repente eu estou onde? Lá no bloco de notas. Filho, você vai digitar um código na íntegra aqui, ó, raiz. Tá? E aí vai ter uma outra experiência. Vamos para o VS Code. Vai ter uma outra experiência com o VS Code. É interessante conhecer as ideias? É. Né? Também não fica se prendendo muito a dominar a ideia, não, tá? Porque você vai perder mais tempo entendendo o funcionamento da ideia do que escrevendo código. Não, usa e vai vendo os recursos principais que você tem e a partir daí vai, né, usufruindo disso. Beleza? Não sei se eu respondi a vocês, pessoal, em relação a essa parte.